Pessoal, então a gente vai falar sobre os deputados e senadores, o artigo 53, semana 12, dia 1º. O caput, artigo 53, vai falar que os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos. Então aqui nós estamos diante do que da imunidade material. Nós temos outra imunidade também, a imunidade formal. A imunidade formal diz respeito aí à prisão, ok? Então, guarde essas duas informações aqui, são importantes. Então, o Pedro Lenza, ele vai trazer que essa imunidade garante, então, que os parlamentares federais são invioláveis. Então, eles não vão responder civil e penalmente. O STF amplia também para o administrativamente, ok? Por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, qual é a condição? Desde que proferidos em razão de suas funções parlamentares, no exercício e relacionado ao mandato, não se restringindo ao âmbito do Congresso Nacional, ok? Então veja que eles vão possuir uma imunidade, certo? Essa imunidade garante a eles aí essa inviolabilidade no âmbito civil e penal, para que ele possa se pronunciar, emitir suas opiniões, palavras e votos e não ser penalizado em razão disso. Agora, se ele estiver fora do Congresso Nacional, mas ainda exercendo a sua função parlamentar federal, ele vai estar em gozo dessa imunidade também, ok? E em qualquer lugar do território nacional. Ao contrário, por exemplo, do Poder Legislativo Municipal, o vereador ele só tem imunidade no município onde ele é vereador, ok? Então estará resguardado o parlamentar em qualquer local do território nacional, mas tem que guardar relação aí com as funções parlamentares aí, senão ele não vai ter essa imunidade. O STF, como nós já falamos, ele amplia essa inviolabilidade, amplia e inclui aí, inclusive na esfera administrativa, opiniões, palavras e votos manifestado pelo congressista, ok? Então, e isso perdura após o término do mandato, ou seja, ele emitiu uma opinião, uma palavra, e alguém vai esperar o término do mandato para processá-lo, por exemplo? Não, porque não posso, porque dentro dos 4 anos, aqui dentro ele goza dessa imunidade aí, ok? Se ele cometeu uma aparente violação aí, mas em razão do cargo, uma opinião, expressou uma opinião aqui, ele não vai ser julgado aqui depois, ok? Que mais? Imunidade parlamentar material se estende à divulgação pela imprensa, por iniciativa do próprio congressista ou de terceiros, do fato coberto pela inviolabilidade, ok? Então, por exemplo, emitir uma opinião dura lá no Congresso, foi divulgado na mídia, por ele, por iniciativa dele mesmo ou por terceiro, ele goza também da imunidade, ok?
Que mais? O cargo, em razão do cargo do senador ou do deputado, esse foro especial, ok? Então, não é instituto persona, não é em razão da pessoa, mas sim em razão do cargo. Então, estou ocupando o cargo de senador, estou ocupando o cargo de deputado, eu tenho imunidade material e imunidade formal, ok? Agora, a imunidade parlamentar vai ter a inexistência quando não se verificar o liame entre o fato apontado como crime contra a honra e o exercício do mandato parlamentar do ofensor, ok? Então tem que ter o que? Nexo causal. Então, estou emitindo uma opinião, palavras e votos, mas não tem aí o liame entre o fato como crime apontado e o exercício do mandato. Então ele não está em razão do mandato emitindo essa opinião. Então agora ele vai responder, ok? Então agora ele não vai ter imunidade, perfeito? Então os atos praticados em local distinto do recinto do parlamento escapam à proteção absoluta da imunidade e abarca apenas manifestações que guardem pertinência por um nexo de causalidade com o desempenho das funções do mandato, ok? Então é isso. Veja, agora a gente vai falar sobre a imunidade formal. Antes nós tínhamos isso e cá em prova ainda, que dizia que o parágrafo 1º da Constituição Federal, então os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos, salvo em flagrante de crime inafiançável. Isso se mantém ainda. Agora, não podem ser processados criminalmente pelo STF sem a prévia licença dessa casa. Precisa ter essa prévia licença agora? Não precisa mais, ok? Veja como está agora, artigo 53. Os deputados e senadores, desde a expedição do diploma, serão submetidos a julgamento perante o STF, ok? Então, a gente já sabe disso. Agora, desde a expedição do diploma, os membros do Congresso Nacional não poderão ser presos. Regra, não poderão ser presos. Qual é a exceção? Caso seja pego em flagrante de crime inafiançável. Então agora ele vai ser preso e vai ser remetido aí então os autos dentro de 24 horas à casa respectiva. Então foi um senador preso em flagrante por crime inafiançável, vai ser remetido então os autos aí para a casa aí, que é o Senado Federal, ok? E para que pelo voto da maioria absoluta dos seus membros resolva sobre a prisão. Então quem vai resolver sobre a prisão vai ser os seus membros por meio do voto da maioria, ok? Então veja então que antes eu precisava de licença prévia para processar criminalmente o parlamentar. Agora olha o parágrafo 3º que ele diz: recebida a denúncia contra o senador ou deputado por crime ocorrido após a diplomação, o STF dará ciência. Então veja, o STF ele não manda mais para prévia licença para que o parlamentar seja processado criminalmente. Ele recebe ou não a denúncia, ele quem vai analisar essa denúncia, recebe e começa o processamento aí, começa aí a fase aí interna aí que seria como que eu posso dizer, a fase interna aí que seria o processo propriamente dito, perfeito? Agora, recebi a denúncia. Então, recebi, por exemplo, do Procurador-Geral da República a denúncia, ele me mandou uma denúncia, eu olhei, analisei, tem
sentido que está sendo apurado, recebi a denúncia, ou seja, vou iniciar o processo de julgamento aí do congressista. O que vai acontecer agora? Então, eu vou dar ciência à casa respectiva. Então, se for recebida denúncia contra o senador, ele vai ser mandado ao Senado. Se for recebida denúncia contra deputado, vai ser mandado para a Câmara dos Deputados, ok? Agora, mandei para lá, agora de iniciativa de partido político nela representado e pelo voto da maioria de seus membros, poderá ter a decisão final, até a decisão final, sustar o andamento da ação. Então veja, até a decisão final. Então eu posso sustar o andamento da ação até a decisão final, ok? O que significa isso? Não estou entendendo nada. Então, poderá até a decisão final. Então, antes de que ocorra a decisão final, pode ser sustado o andamento da ação, ok? Sustei o andamento da ação agora. Esse crime não prescreve. Quando esse senador, quando esse deputado perdeu o seu mandato, esse processo sai do STF e vai para o juiz de primeira instância para que o ex-parlamentar seja processado e julgado. Então veja que o STF recebe a denúncia, não precisa mais da prévia licença, recebeu a denúncia, encaminha os autos para a respectiva casa tomar ciência acerca do fato que está ocorrendo aí por meio dessa denúncia, que está sendo apurado por meio dessa denúncia. Agora, a Câmara ou o Senado, pelo voto da sua maioria, poderá suspender então o andamento dessa ação. Parou, STF, pode parar, porque após o mandato que ele vai ser processado e julgado. Pode ocorrer isso? Pode, ok? Então veja que eu não preciso, mas agora é ok. Interessante lembrar que eu não preciso de prévia licença da respectiva casa. Cai muito em prova isso. Então aqui sobre a norma constitucional que cuida da imunidade parlamentar e da proibição de prisão do membro de órgão legislativo, não pode ser tomada em sua literalidade, menos ainda como regra isolada do sistema constitucional no que diz respeito a quem? A deputados estaduais, por exemplo. Então veja, o que eu estou trazendo aqui? Tem questões que diz que a imunidade parlamentar é a mesma no âmbito federal e estadual, e às vezes ele coloca até mesmo com relação ao município. E aqui cai essa tese do examinador. Então a imunidade parlamentar aí não pode ser tomada em sua literalidade aí no caso aí dos deputados estaduais, ok? Então não se há de aplicar a regra constitucional aí do artigo 53, parágrafo 2º da Constituição Federal da República de forma isolada e insujeita aos princípios fundamentais do sistema jurídico vigente. Então, o que eu estou falando aqui? Que o STF está falando que a imunidade parlamentar ela é diferente no âmbito federal comparado com o estadual e municipal. É isso, ok? Então são imunidades parlamentares diferentes.
Então, olha só, o STF entende que um parlamentar, por exemplo, um deputado, foi ocupar um cargo de ministro de Estado aí, por exemplo, no executivo. O que vai acontecer agora? Ele vai ter as suas imunidades suspensas. Quais imunidades? As imunidades material. Então ele não pode chegar lá agora como ministro numa palestra e emitir opiniões, palavras, certo? E votos, mas principalmente opiniões e palavras, agredindo algum deputado lá da Câmara dos Deputados, que agora ele não vai mais ter aí essa imunidade material, ok? Pode ser processado e julgado agora, pode ser cobrado uma indenização dele, pode. Imunidade formal agora, ele pode ser preso por crime comum, independente seja inafiançável ou fiançável, ou que admite fiança no caso. Pode ele ser preso em flagrante por crime que admite fiança? Resposta: pode, porque as suas imunidades estão o quê? Suspensas. Agora, o inquérito policial contra parlamentar também não precisa a autoridade policial obter prévia autorização na Câmara dos Deputados nem no STF, ok? Então, terminei o inquérito. Agora vou submeter o inquérito no prazo legal ao STF, e o STF não precisa da prévia licença para dar o início do andamento da ação. Agora tem sim, ok, iniciei o processo, eu dou ciência à Câmara dos Deputados do Senado Federal. No prazo de quanto tempo? Volta aqui, ó. Recebida após a diplomação, o STF dará ciência, certo? Ele não diz aqui que é o 24 horas, por exemplo, ok? Só quando for o caso do que? De prisão em flagrante, que os autos devem ser remetidos aí em 24 horas. Então, no restante aí, no prazo legal, o STF então também vai dar ciência aí à respectiva casa. O que mais? Aqui é a prerrogativa de foro conferida aos membros do Congresso Nacional, vinculada à liberdade máxima necessária ao bom desempenho do ofício legislativo, estende-se ao suplente respectivo quando apenas durante o período em que este permanecer no efetivo exercício. Então, o suplente não está no exercício, ele não é parlamentar. Então, um suplente de um deputado, ele não é deputado. Um suplente de um senador, ele não é senador. Então, o suplente, ele não goza das imunidades, ok? Agora, ele assumiu o cargo, agora ele é um parlamentar. Então esse suplente agora sim ele goza dessa imunidade, tanto a formal quanto a material, ok? Então apenas durante o período em que esse permanecer no cargo efetivo exercício é que é conferido aí o foro para ele, ok? Artigo 53, parágrafo 4º, ele vai dizer que o pedido da sustação será apreciado pela casa respectiva no prazo improrrogável de 45 dias do seu recebimento pela mesa diretora. Então a sustação terá um prazo de 45 dias. Não sustou, continua
no STF a ação, perfeito? Agora, a sustação do processo suspende a prescrição enquanto durar o mandato. Então, o parlamentar ele pode ser reeleito várias vezes, sucessivas vezes, e se em situação normal, se ele não fosse julgado, ele seria prescrito esse crime. Mas não, porque sustação do processo ele vai suspender essa prescrição. O cara ficou 20 anos lá, agora saiu, ele vai ser processado e julgado. Uma coisa interessante que aqui, ó, a lei de improbidade administrativa, quando imputadas autoridades detentoras de prerrogativa de foro, não se converte em crime de responsabilidade, ok? Então não se concede a hipótese do impeachment no exercício em detrimento de membro do poder legislativo. Então o poder legislativo, se ele tiver uma conduta descrita como improbidade administrativa, ele não vai se converter como crime de responsabilidade, ok? Outras palavras, olha que interessante, não há que se falar então em crime de responsabilidade de parlamentar, porque não se concebe a hipótese de impeachment no exercício em detrimento de membro do Poder Legislativo. Parágrafo 6º vai dizer que os deputados e senadores não são obrigados a testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato. Então, recebeu informação ou prestou informação, alguém deu M, eu preciso ser agora ouvido como testemunha. Não é obrigatório aí ser ouvido como testemunha. Ele não precisa, não vai ser compelido a ser ouvido como testemunha. Não pode, se recusou. Ele pode ser coercitivamente levado ao juiz competente para que ele preste informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do mandato? Resposta: não. Então, ele não pode ser obrigado a testemunhar, ok? Nem sobre as pessoas que lhe confiaram ou receberam informações. Então, ele não vai falar nada. Agora, o STF vai dizer aqui, ó, trata-se de uma escolha discricionária do parlamentar. Ele não é obrigado, mas ele pode ser ouvido como testemunha, ok? E não abrange o dever de testemunhar quando convocado na qualidade de cidadão comum. Então, não abrange. Ou seja, quando for na qualidade de ser cidadão comum, aí ele vai ser obrigado a testemunhar, ok? Se ele for convocado na qualidade de cidadão comum, ou seja, ele não está sendo convocado como um deputado, como um senador, certo? Então não está relacionado a informações recebidas ou prestadas em razão do exercício do seu mandato. Não, está na qualidade de cidadão. Então agora ele vai ser obrigado, ele vai ter o dever de testemunhar, ok? Parágrafo 7º, ele vai falar o que? A incorporação nas Forças Armadas de deputados e senadores, embora militares, ainda que eles sejam militares, e ainda que em tempo de guerra, dependerá de prévia licença da respectiva casa ou da casa respectiva. Então vai ser incorporado às Forças Armadas no tempo de guerra, vai depender da prévia licença da respectiva casa. Parágrafo último, 8º, as imunidades dos deputados ou senadores subsistirão durante o estado de sítio. Então a regra é que vai continuar funcionando as imunidades aí. Agora, podem ser suspensas? Podem sim ser suspensas mediante o voto de
2/3 dos membros da casa respectiva. Perfeito? Nos casos de atos praticados fora do recinto do Congresso Nacional que sejam incompatíveis com a execução da medida. Perfeito? Então, quando estiver fora da casa, então pode ser suspenso aí as imunidades. Perfeito, meu povo? Vamos para as questões. Um abraço.